Quem se lembra? Eu quero dizer para vocês a minha impressão da mensagem do filme. Então é algo pontual, específico do filme, que me traz de aprendizado, de inspiração, que me trouxe de emoção. Mas vale ressaltar esse porém. Eu não vou fazer uma avaliação de nenhum dos dois papas, ou da igreja, ou de nada disso. Então, o primeiro ponto que eu achei bastante interessante, quando mostra o papa anterior sendo escolhido, primeiro que ele fez muita política para ele ser votado e ser escolhido, né? E quanto o Francisco, que na verdade é Jorge, não queria. Ele estava lá, ele tinha sido selecionado, mas ele tinha muito receio de ser escolhido, era algo que ele não queria. E eles citaram até uma frase de Platão nesse momento, que eu achei bem legal. Que mais ou menos quanto ao líder, quando você não quer ser líder, é esse que deve ser. Você não quer ser líder, mas as pessoas te escolhem como líder, então é você quem deve ser. Então eu achei super legal essa hora. E uma outra é que... Esse ponto 1. Ponto 2... Então Bento XVI, o Papa Bento XVI, meio que forçou ser eleito. Ele fez essa politicagem e não foi de acordo com o que os outros papas acreditavam, que deveria ser selecionado, escolhido, direcionado os votos daquele que não gostaria de ser líder, mas tinha total capacidade, como era já São Francisco não, o Papa Francisco. Então é interessante observar isso, porque depois lá pra frente, ele mesmo conta que ele já estava desconectado de Deus. Ele já não ouvia mais a voz de Deus. Então pode ser que, dá a interpretar que ele estava um pouco se perdendo para o poder e para o ego neste momento. Eu não estou julgando o Papa. Isso acontece com todos nós em algum momento da vida. A gente deve sempre vigiar. Então lá no final, quando ele se confessa, ele fala um pouco disso. Então é interessante observar isso, né? Quando a gente força uma situação, observar o quanto a gente está conectado, quanto isso é um sinal realmente ou não é o que deve ser. Até porque nesse caso dele, ele se preparou a vida inteira para isso, né? Desde pequeno, estudou muito, se preparou para chegar nessa posição. Então ele se dedicou, se preparou. Então abrir mão desse poder, desse status e desse sonho não é tão fácil. Não dá para ser julgado. O que dá para a gente refletir para nossa vida, quando a gente faz isso ou não. Ou antes de fazer, para e reflete. Deixa isso como um signo sinal, uma marca para nós, um exemplo. É uma figura pública, uma pessoa muito importante, conhecida mundialmente. Se aconteceu com ele, pode acontecer conosco. Então, quando acontecer conosco, como é que eu vou agir? Será que é mesmo um chamado? Ou é algo que eu lutei, mas no final das contas eu deveria abrir mão? Sempre, por isso a importância de sempre manter essa conexão, porque a resposta vem daqui, que está conectado ali, não daqui, sabe? Estou quase fazendo uma live sobre o filme, porque são tantos pontos para refletir. Eu gosto tanto de filosofar, tanto. Sinto falta de fazer mais disso no dia a dia. E se eu souber que vocês também gostam realmente, faço mais disso com vocês. Ponto 3 é... Deixa eu lembrar. Tem muita gente me assistindo aqui. Eu tenho uma concentração. Claro, quando eles se encontram, porque o Papa Francisco, que não era Papa na época ainda, queria renunciar. Ele queria sair da igreja, né? Ele estava começando a contestar muitos acontecimentos, principalmente os abusos, a pedofilia, que virou um escândalo. E que ele teve provas ali concretas, e ele falou assim, eu não vou compactuar mais com isso e com outras coisas que vinham acontecendo dentro da igreja católica. Ele começou a questionar, e apesar dele acreditar piamente em tudo que ele pregava, o que ele havia estudado, em Deus, na religião, ele acreditava muito, viveu isso, também se preparou isso pela vida toda, de acordo com o filme, que mostra no filme. Algumas tradições, alguns acontecimentos recentes, ele contestava e não queria compactuar. Então eu achei isso muito interessante, um super posicionamento interessantíssimo. Quanto a gente compactua com o que a gente não acredita. E eu me identifico muito com isso, muito mesmo. Porque eu já fiz parte de um lugar onde eu dediquei a minha vida àquilo, a acreditar naquilo, a lutar por aquilo. Fiz inúmeras concessões para estar ali, fazer aquilo. E até que eu comecei a observar algumas coisas onde eu não poderia mais compactuar.
onde o que faziam não era de acordo com os princípios que eu entendia e que eram defendidos. Então, e você, né? Até onde você vai porque você se acostumou, porque criou elas, porque pertence àquele lugar, àquela instituição, àquela igreja, aquele, seja onde for, que você faz parte daquele meio e aí não, vou ficar para mudar, para reformar, ou me posiciono? Não concordo, não está de acordo com os meus valores e meus princípios. Vale essa análise para a vida, né? Nessa mesma conversa, onde quando eles estão ali num jardim, na casa de verão do Papa Bento XV, quando eu falar assim, usar o nome deles, sem usar a nomenclatura anterior, vocês relevam porque eu não sei usar, eu não estou habituada, é meritíssimo e não sei o quê. Eu falo Jorge mesmo, mas entendam que eu respeito, tá? Eu só não sei a nomenclatura, eu não quero ficar me apegando a isso, senão eu vou limitar o meu raciocínio, minha reflexão, tudo bem? Relevem essa parte, tá? Das nomenclaturas. Então uma outra parte, quando eles estão no jardim e ele coloca o posicionamento dele falando por que ele quer sair da igreja, o Papa Bento XV começa a falar, mas é um absurdo você aceitar gays, você aceitar isso, aquilo, querendo manter as tradições que eram bem antigas e que na verdade mais excluem do que incluem. Então essa mensagem é muito importante, presta atenção. Bento XV dizia para Francisco, que é Jorge, enfim, você não pode sair da igreja, porque isso vai mostrar que a igreja está decaindo, é por isso que você está contestando o que nós vivemos, o que nós somos, e isso vai ser um grande escândalo se você renunciar, dizia ao Francisco. E ele dizia, não, escândalo é o que está acontecendo, e eu não posso compactuar. Nós precisamos construir pontes e não muros. Essa frase é a que eu sempre repito aqui. Eu não entendo como as pessoas chamam os templos e as instituições de casa de Deus, sendo que elas excluem as pessoas, e o Deus é para todos. Então essa mensagem é muito importante, eu adoro ela. Vamos construir mais pontes, vamos unir as pessoas, vamos juntar as pessoas, todos viemos do mesmo lugar. Não estamos todos no mesmo nível de consciência, mas não somos nós que iremos julgar quem entra, quem não. Então, não estou defendendo o Papa Francisco porque eu não sei exatamente como ele é, mas essa frase e esse raciocínio é o mesmo que o meu. Tem muitas mais reflexões e insights que dá pra falar aqui sobre o filme, mas acho que eu vou parar, porque senão daqui a pouco escurece, eu vou perder o pedal. E não sei o quanto que vocês estão concordando, o quanto faz sentido aí, quanto bateu aí de insights também. Me deem esse feedback para saber se eu continuo. Até assisto de novo pra gente falar mais, faço live, porque eu amo esse assunto, não tem jeito. Quanto mais eu evito falar, eu sou igual o Papa Francisco nesse assunto. Quanto mais você não quer entrar naquilo, acaba entrando porque é como se algo te levasse, né? E te fala muito alto dentro de mim. Essa exclusividade, essa distinção. Somos todos iguais, gente. A linguagem que muda. Então, nesse sentido, ele tem razão. Tudo bem, muitos consideram comunista ou consideram marxista, como ele de fato já foi, mas depois parece que ele mudou isso. Eu não quero entrar na parte política mesmo. Eu quero só pegar a mensagem que é válida para nós, para o nosso dia a dia, tá? Então, para fechar, uma das partes mais bonitas foi observar o quanto eles se respeitavam, apesar de pensarem totalmente diferente, de agirem de formas diferentes. Eles se respeitaram o tempo todo. Tanto o Papa Francisco, quando não era Papa, respeitou a autoridade do outro, pedia bênção, pedia não sei o quê, confessava para ele, não permitia que ele abdicasse depois da posição dele. Então eu achei bonito o respeito. Ele não queria compactuar e agir junto, mas ele respeitava e admirava até o Papa. Então eu acho bonito. Ele trouxe muita alegria através da diversidade, através das diferenças. Ele trouxe alegria e mais humanidade ao outro Papa que era alemão, né? Ele trouxe o tango, trouxe o futebol. Essa parte romantizada no filme foi interessante, foi bonita. Pode ter sido exagerado, mas deve ter tido um tempero disso na vida real também. Mas o respeito mútuo entre eles, como terminou no final assistindo ao futebol e comendo pizza. Então o final mostra muito o que eu sempre quero mostrar aqui também, o que eu falei quando eu fui à exposição do escultor Gilmar, recentemente ali na Paulista, que o importante é a essência, manter a essência, para além das regras, das doutrinas, da forma, se é mais tradicional, se é mais reformadora, protestante, se é mais isso ou aquilo, se são
enfim, quantas rezas ou quantos dias ou quantas horas de jejum. Para além disso, a essência, a ideia crística de amar ao próximo, de respeitar o próximo, de estar conectado com Deus, com o mesmo Criador para todos. Isso eles mostraram no final, eles trouxeram essa mensagem, e essa mensagem é a que mais vale. Apesar das diferenças, o que nos une, o que nos torna semelhantes é muito maior. Me veio a lembrança, a principal mensagem de todas daquele filme, que é quando eles se confessam, né? Então, tudo bem confessar, reconhecer um erro, querer ter feito melhor, querer fazer melhor daqui em diante, pedir o perdão de Deus, supondo que Deus realmente perdoe a partir do confessamento, ainda assim precisa ser curada a ferida. E ele falou isso várias vezes, o Papa Francisco, no filme, quando ele não era Papa, e depois também. Dizendo para o outro, você se confessa, diz diante de Deus, diante de mim, que representa Deus na visão católica, né? Se você se confessa, você está perdoado, mas não desista, você precisa curar a sua ferida.